casamento para um prazer do próprio corpo, para ela. Quais são os problemas? Vamos lá. O jovem descobre a masturbação com seus 15 anos. E esse estudo estava dizendo que a pressão da mão sobre o pênis é tão forte que não tem vagina no mundo que dá a sensação de prazer que a mão do garoto ou do jovem, da pessoa dá sobre o pênis pela pressão exercida. Não existe nenhuma vagina no mundo que dê essa pressão na mão. Só que esse jovem vai namorar, esse jovem vai noivar, mas o ato de masturbação dele continua. Ele está se tornando um vício, tanto para ele, ou estou usando o caso homens, tanto para ele. Agora ele casa, e ele começa a ter agora alguns problemas, principalmente na ejaculação precoce, que é um dos problemas fisiológicos. Tem os emocionais que são piores ainda. Por que muitas das vezes acontece esse problema de ejaculação precoce? Porque agora a mulher que ele casou, no ato sexual dos dois, ela não consegue dar a pressão que ele queria, que a mão dele deu ao longo de anos. Só que ele não vai falar isso para ninguém. Como ele não vai falar isso para ninguém, ele, ainda mais no caso de homem, que muitas das vezes é machista, prefere viver sofrendo do que resolver um problema, e muitas das vezes quando não resolve, ele casa ou ela casa, eles vão para uma fuga. E qual é essa fuga? A pornografia. Pensa numa porta de desgraça para arrebentar a gente. É aqui, ó, pornografia. Pornografia. Porque não consegue mais, então tem que ter fuga. E qual que é o pior de tudo? Ele não consegue mais falar, pedir ajuda, porque já está tomado. E aí entra um outro problema, que um abismo chama outro abismo. Por que chama outro abismo? Porque o pecado preso é normal. Então ele não consegue ver aquilo como quebra de princípio bíblico. Não, isso é normal. Ele já está fazendo tanto, é ato contínuo, que se tornou coisa normal. O que tem de pessoas, meus irmãos, nossos irmãos que está perdendo a salvação, perdendo o casamento, está perdendo a vida, se não vigiar, vai até para o inferno, porque está brincando com coisa séria, fazendo aquilo que não, quebrando o princípio, para ele está se tornando normal, e às vezes essa pessoa, que tudo para ele é normal, que não resolve o problema, está passando um problema na casa, com a mulher, com a família, se torna pior ainda. Você quer ver outra coisa? Já que nós começamos, vamos falar disso aqui. Quando Paulo fala, não se deixe ser dominado, 1 Coríntios 6,12, se é o ato da masturbação, tanto para a mulher quanto para o homem, está dominando ele, está quebrando o princípio, é pecado. A mesma Bíblia vai dizer para nós, num entendimento bem lógico, raciocínio humano e entendido, está dizendo para nós o seguinte: você pode fazer tudo, mas nem tudo te convém. Tudo está liberado, mas nem tudo que é liberado é bom para nós. 1 Coríntios 7,9, o texto vai dizendo uma linguagem entendida: o desejo sexual deve ser aliviado somente com o cônjuge. Está na Bíblia, você pode olhar depois o formato. Por que está falando sobre isso? É onde entra o casamento, que o desejo do homem, ele tira com a mulher, o desejo da mulher, ele tira com o homem. O que tem de gente que está perdendo a fé, a alegria, a paz nisso aqui, mulheres que estão descobrindo o ato da masturbação para ela. Pastor, mas por que é pecado? A Bíblia vai dizer para nós que se pensar já é pecado, já cometeu adultério. É pior do que a lei, porque na lei tinha cometido o pecado, era apedrejado. Na graça é pior do que a lei, porque a graça, se você pensa, já cometeu adultério. E geralmente a pessoa que vai fazer a masturbação, ele leva a mente dele ou a mente dela, não vai ficar fazendo masturbação por um microfone, por um cabo de energia. Está buscando na mente a imagem de alguma coisa. Tem um estudo completo sobre isso, que foi feito com jovens na Escócia, na Inglaterra e aqui nos Estados Unidos. O quanto isso é perigoso, tanto na adolescência, na juventude e quando entra no estado adulto. E aí a gente traz para a igreja. E muitas pessoas têm tabu de falar isso para os filhos. Eu lembro que a primeira vez que eu falei para meu sobrinho, ficou vermelhinho, abaixou a cara, e não sei o quê. E eu falei, filhão, eu chamei de filhão, falei, ó, o seguinte,
Se você não namora para casar, você vai namorar para pecar, viu? Você tem que resolver a sua vida. Por quê? Porque tem duas coisas que não vai converter nunca, nunca. A primeira é a testosterona, a segunda é o diabo, não vai converter nunca. E namoro, se tratando de uma linguagem jovial, namoro de crente é igual ferro de passar, meu irmão. Não adianta ficar ludibriando, não. A verdade é nua e crua. É igual ferro de passar. Liga em cima e esquenta embaixo. Não adianta. Se não colocar limites, a pessoa cai, a pessoa peca, a pessoa se contamina. O que eu devo fazer? Ter propósito. Talvez quem está em casa pela internet, ou aqui, mas enfim, a ideia não é constranger, a ideia é trazer ao nosso entendimento aquilo que faz mal espiritualmente, que faz mal para o corpo emocionalmente, porque traz sentimento de culpa para a pessoa. Esse estudo vai provar a quantidade de jovens que vieram com sentimento de culpa, que vieram depois se arrependendo do ato daquilo. Pastor, o que eu devo fazer? Orientar. Quanto mais você orienta, você vai estar prevenindo, você vai estar criando uma barreira para que o nome do Senhor seja glorificado na sua casa, com seus filhos, na sua vida. Pior do que isso, estamos entre adultos, podemos falar. O que é pior, pastor? É quando já não tem mais o desejo sexual diretamente pelo cônjuge e tem que ficar criando iscas para dar o fogo no casal. E geralmente essas iscas são o quê? Sites pornográficos, vídeos pornográficos, conteúdos eróticos para trazer é o mesmo caminho, é a mesma coisa. Só vai mudar a porta, mas o destino é o mesmo. E o diabo quer isso todos os dias. Se você abre o Instagram, tem sensualidade. Se você abre o Quai, tem pornografia. Se você abre o TikTok, tem alguma coisa. Se você não vigiar, aparecem as pop-ups, que são as coisinhas que aparecem ali piscando, de alguém querendo conhecer. Bate-papo, é Tinder. É tanta coisa que o diabo está preparando, já está pronto, né? Para arrebentar casamento. Mas em nome de Jesus, na condição de pastor, de profeta, na condição de conselheiro, na condição de alguém da nossa igreja, Deus vai guardar as nossas casas, as nossas famílias, os nossos filhos, e o nome deles será glorificado. Você pode dizer amém em nome de Jesus? E aqui para a gente fechar com chave de ouro, e a pergunta que eu faço para todos nós, envolvendo todos nós diante disso, é: como está o seu casamento? O que te trouxe? Não responda não, mas o que te trouxe aqui? O que é renovar as alianças? É fazer uma oração de tudo que foi falado aqui. Não precisa você tirar a aliança, fazer aquele voto. Não, isso aí talvez é bom individual, criar um cenário, fica até melhor, mais romântico. Mas a renovação de aliança é você fazer uma renovação espiritual também na sua vida, como num culto como esse. Meu irmão, não tem nada mais importante. Olha o que Deus disse para Abraão: todas as famílias da terra, lá no Gênesis 12. Agora, olha o que Jesus disse aqui. Olha o final desse versículo: o que for ligado na terra será ligado nos céus. Por que a gente renova a aliança na terra? Porque o que é ligado aqui é ligado lá em cima. Um evento como esse não é para Deus só te dar mais dom, autoridade, carro, dinheiro. Não, nada disso. Um evento como esse é para você falar: Senhor, guarda